Olá, que Deus abençoe todo mundo que se conecta com a gente aqui no nosso Domingo da Verdadeira Adoração, nosso culto online que nós realizamos sempre às 9h30 da manhã aqui no YouTube, com o propósito de fazer com que você se aproxime mais do Deus Criador, aquele que te escolheu para mudar a sua vida. Especialmente você que talvez por algum motivo não pôde ir ao culto na igreja onde você frequenta, ou você que está afastado. Por algum motivo, às vezes por motivo de doença, ou porque passou por algum momento difícil dentro da igreja, uma frustração, uma decepção. É algo que a gente entende muito. Nós não julgamos você, mas estamos aqui para te ajudar e te aproximar do Deus vivo. Então fica com a gente até o final da nossa transmissão, aproveita, deixa a sua curtida aqui no nosso culto, no nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se também. E hoje Deus vai falar muito forte no seu coração. Isso mesmo, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui, nos preparando, ansiosos pela palavra do nosso Senhor. Espero que você também esteja. Daí, vai colocando aí o seu bom dia, vai colocando aí, dizendo se você está bem, nos comentários. Isso mesmo, não esquece não de fazer o que a pastora falou. Coloca no comentário seu bom dia, seu nome, o nome do seu filho, da sua filha, se você quer que oremos por eles. Se você tem algum problema, ou se a gente, quando estiver falando aqui, tocar em algo que mexeu com você e você quiser comentar também, comente, que isso aqui é muito importante para a gente, tá bom? Então vamos iniciar, feche os seus olhos, concentre a sua fé, vamos pedir ao Espírito de Deus que venha sobre nós. Abra o seu coração agora. Deixe de pensar um pouco nos problemas e abra o seu coração para adorar a Deus nesse momento. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós unimos a fé com cada pessoa que se conecta conosco nessa oração. Pessoas de diversas localidades, muitas delas aflitas, preocupadas. Tem pessoas aqui, meu Deus, que não frequentam nenhuma igreja, talvez porque se decepcionaram, sofreram uma injustiça, uma incompreensão, no momento em que ela precisava de cuidado, de atenção, ela não foi compreendida. Nós entendemos isso, nós sabemos disso. Como também há pessoas, meu Pai, que até frequentam uma denominação, mas talvez por motivo de doença dela, ou de um filho, ou de um parente, ou por uma viagem, por uma emergência, ela não pôde frequentar hoje. E nós estamos aqui juntos, meu Deus, porque
O culto é ao Senhor. A reunião, ainda que não seja física, nós estamos aqui em espírito. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, ele dizia: eu estou ausente no corpo, mas presente em espírito. Reunidos vós e o meu espírito, dizia ele, através daquela carta. Então, ainda que ele estivesse distante daquela congregação, daquelas pessoas, em espírito, através da pregação, ele estava próximo deles. E hoje, meu Deus, ainda que distantes fisicamente, nós estamos próximos pela fé, em espírito. Estamos reunidos em teu nome. E nós pedimos que o Senhor venha derramar. Sim, essa é a palavra certa. Que o Senhor venha derramar o seu espírito sobre as mentes e corações. Que o Senhor venha levantar os caídos, os aflitos. Que o Senhor venha fortalecer aqueles que estão a ponto de desistir de tudo, até mesmo da própria vida. Senhor, não é uma coincidência que esta pessoa tenha vindo aqui. Não é à toa que ela está acompanhando essa transmissão. O Senhor a trouxe. Como dizes na tua palavra, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, Senhor, fala segundo a necessidade de cada pessoa. Nos revela que o Senhor espera de nós. Como temos que agir, proceder. O que o Senhor quer da nossa vida, meu Deus. Porque eu tenho certeza que no momento em que nós fizermos a tua vontade, alcançaremos também a tua promessa. Aleluia. Oh, meu Senhor, venha sobre nós. Toca naqueles que estão doentes para curá-los. Toca nos aflitos para libertá-los. Esta pessoa que perdeu um ente querido, e não faz muito tempo, ou talvez faz, mas ela não se recupera. Então que o Senhor, teu Espírito, venha dar o consolo, o conforto para esse coração, a força para esta pessoa se erguer, se levantar, lutar. Teu Espírito é aquele que não nos deixa jamais. Na vida perdemos muitas coisas, perdemos pessoas, mas jamais perdemos ou perderemos o teu Espírito. Nós consagramos a ti, Senhor, a nossa vida e o nosso coração. Entregamos tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor. Em o nome de Jesus, abençoe esse culto, a mensagem que chegue ao coração de cada pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém e amém. E graças a Deus. Amém, gente? É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando com vocês a palavra de Deus, a vontade de Deus. Como cristãos, o que Deus espera de nós? Muitas pessoas têm uma ideia totalmente equivocada do que Deus espera de nós. As pessoas, elas focam em uma vida vitoriosa, uma vida de conquistas financeiras, uma vida de grandes feitos, grandes conquistas. Mas essa não é a vida real. Quando nós lemos a Bíblia e nós vemos o exemplo dos primeiros cristãos, nós vemos ali a simplicidade. Nós vemos ali que o foco deles era
o reino de Deus. Que eles usavam o que eles possuíam e investiam no reino de Deus. Uma vez que eles tinham encontrado a verdade, eles tinham encontrado uma razão para continuar. Muitas pessoas que conheceram a Deus, conheceram a Jesus através dos apóstolos, elas não queriam mais viver. Elas se sentiam escravizadas, tanto pelo sistema religioso, como pelo sistema político, pela escravidão. Elas se sentiam escravizadas mentalmente, espiritualmente. E a palavra de Deus veio libertá-las. Libertar sua mente, libertar seu coração. E veio dar a elas um propósito. E é isso que a gente precisa. Um propósito que nunca vai findar, que nunca vai acabar. Porque o que é que faz uma pessoa não querer mais viver? Quando ela percebe que o seu propósito no mundo acabou. Por exemplo, a pessoa que ela acha que o seu propósito na vida é ser uma boa esposa e ela cumpre esse propósito até perder o seu marido. Seja para uma amante ou seja para a morte, para a doença. E ali, sem o seu marido, ela já não tem mais aquele propósito. Ela chega numa situação em que ela diz: o que eu vou fazer agora da minha vida sem o meu marido? E a tristeza a consome, e o mesmo acontece com a mãe, porque depois que nasce um filho, tudo muda na mente da mulher, na cabeça do homem, e aquela criança torna-se o propósito da vida daqueles dois. É um instinto incontrolável. Então, o propósito deles é amar, proteger, cuidar daquela criança e fazer tudo por ela. Para que ela tenha o que comer, para que ela esteja protegida, para que ela... E eles trabalham e se sacrificam e vivem em função daquela criança. E o que acontece quando, como a gente vê tantas notícias, né, de crianças que foram sequestradas e abusadas e mortas? Tem até um caso que eu vi de um vírus que está rolando, de uma criança, né, que teve um mal-estar, foi internada quinta-feira, domingo veio a falecer. Aí tem que não sabem muito bem, eu não me lembro a cidade, mas está acontecendo aqui no Brasil, em alguma localização eu vi na internet. Quer dizer, como pode, né? Eu também li algo a respeito. Então, aí os pais, né, numa semana, estão com o seu filho brincando, saudável, indo à escola. A criança não tinha nada. A criança com tudo, alegria, tirando foto, postando nas redes sociais, rindo, brincando, e de repente acontece uma coisa como essa, em que eles levam a sua criança para o hospital numa quinta-feira e não retornam mais. Aí disseram que era uma infecção generalizada. E a criança vai a óbito. Como que você explica, convence a mente de que isso aconteceu? De repente, assim, do nada, de uma criança saudável. Isso acontece muito. Então, o propósito de existência da vida daqueles pais é simplesmente arrebatado deles. Quer dizer que se o nosso propósito na vida é enriquecer, é a nossa vida profissional, é ser o pai, a mãe, a esposa, o marido, se o nosso objetivo na vida se resume apenas às coisas desse mundo, as coisas desse mundo estão sujeitas, como Jesus falou, né, à traça e à ferrugem, ou à morte, ou à doença, às dificuldades, às crises. Então, algo pode acontecer que simplesmente rouba o nosso propósito.
E a pessoa se encontra totalmente perdida. Ela diz: e agora? Eu vou servir para quê? E agora? Qual é o meu futuro? Qual é o meu destino? E agora? O que eu vou fazer? Os cristãos, os primeiros cristãos, eles encontraram o seu propósito na obra de Deus. O propósito deles era muito maior que qualquer objetivo nesse mundo. Eles encontraram uma verdade que os libertou. Então, eles começaram a lutar para difundir essa verdade e levá-la a cada vez mais pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos mostra que esses cristãos chegavam ao ponto de vender propriedades, vendiam campos, terras, vendiam casas, entregavam todo o valor aos apóstolos, para que esse valor fosse investido na obra de Deus. A Bíblia não conta que essas pessoas ficavam sem casa. Possivelmente essas pessoas tinham mais terras, tinham mais casas, eram pessoas que tinham alguma condição para fazer isso. Mas o fato é que elas abriam mão de parte dos seus bens em função da obra de Deus, porque aquilo tornou-se o propósito de vida dessas pessoas e as fazia feliz. Observe que elas não davam ofertas em sacrifícios esperando riquezas. Ainda porque os apóstolos não prometiam isso nas suas pregações. Eles não diziam: olha, você vai dar e você vai ficar rico, e você vai ter isso, e você vai ter uma casa, vai ter 10 casas, você vai dar um camelo e você vai receber 10 camelos. Certamente, eles falavam para as pessoas que Deus as iria abençoar, que não lhes faltaria nada, que Deus as prosperaria, sim, porque elas estavam investindo na obra de Deus. Como que Deus não as iria abençoar? Mas o fato é que para elas, eu quero chegar a esse ponto, para que as pessoas fizessem o que elas faziam, abrir mão do que elas abriam, é porque elas encontraram um propósito muito maior do que qualquer outro objetivo que a gente possa ter aqui nesse mundo, que é passageiro. É passageiro, porque quando a gente fala de filhos, a pessoa não perde o filho só para a doença ou para a morte, mas quando o filho cresce, e aí ele escolhe, casa com uma mulher que não gosta da senhora. A senhora tem o azar de ter uma nora que afasta seu filho da senhora. Uma nora que não gosta da família. Então o filho se afasta, o filho se ausenta. E vice-versa também. Às vezes a filha casa com um genro, né, que não gosta dos pais da noiva, então ele a afasta. Ou a mãe também não gosta da nora. Ou a mãe não gosta da nora, enfim. E essas coisas acontecem. E a pessoa perde o seu filho. De uma forma ou de outra. Então a vida tem dessas coisas. Mas quando você recebe o reino de Deus, quem nesse mundo pode tirar o reino de Deus de dentro de você? Quando você conhece a verdade e se entrega ao Senhor Jesus, quem pode tirar ele de você? Ninguém. Só você mesmo. Com decisões erradas ou expulsando Jesus da sua vida, como eu sei de pessoas que fizeram isso. Que expulsaram Deus da sua vida por causa de frustrações, decepções que tiveram com os homens, tristezas que tiveram com pessoas e descontaram em Deus, sendo que é o Espírito Santo que nos cura de todas as coisas. Então, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? E quando a gente falar isso aqui, veja se realmente você está vivendo esse propósito. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos compartilhar isso aqui. Isso aqui Jesus falou para os apóstolos, os discípulos. Ele disse: vós sois o sal da terra. Vós
sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, quer dizer, se ele perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha, isso aqui é muito profundo, o que ele está dizendo. Vós sois o sal da terra. Bom, quando nós procuramos a origem da palavra, o sal em si, as palavras que foram originadas do sal, são muitas palavras. Uma delas é a palavra salário, porque era um costume pagar-se por serviços, por trabalhos com sacas de sal, arrobas de sal. Pagavam-se serviços, até por comida, porque nesse tempo o sal ele era um produto essencial. Ele era essencial. Em todas as casas não podia faltar o sal e não podia faltar o azeite. Casa que não tinha azeite era casa escura. Era casa escura, porque você não tem que pensar que as luzes das casas eram com vela de cera. As luzes, elas eram em lâmpadas, eram acesas em lâmpadas, lampiões. E essas lâmpadas, as lamparinas, elas eram cheias de azeite. Era o combustível que acendia essas lâmpadas. Então não podia faltar azeite. E não podia faltar o sal, por um simples motivo. O sal, ele também gerou a palavra salvação. Sim, a palavra salvação também é derivada do sal, por causa da sua propriedade de conservação. Então, ele salvava os alimentos das bactérias que os apodreciam. Então, eles eram pescadores, pescavam muitos peixes, eles eram caçadores. Então, eles caçavam um animal grande e não dava para consumir esse animal. Eles sacrificavam um boi para poder se alimentar, mas a carne desse boi, a carne desse animal, não dava para a família inteira. A família às vezes era pequena. E o que fazer com toda a carne que sobrava? Aí entrava o sal. Então a carne era salgada, porque o sal desidratava. Já vamos falar nesse ponto aqui do sal também. O sal desidratava a carne e a conservava. E essa mesma carne salgada durava, olha, muito tempo. Então, o sal era usado para salvar os alimentos. Então, a palavra salvação também vem do sal. Então, é bem compreensível porque Jesus falou aqui, vós sois o sal da terra. Então, primeiro, você, sendo o sal da terra, dá um objetivo, dá um sabor especial a tudo que você fala. A palavra, a pregação, ela tem sentido. Quando eu falo de sabor, não é só o sabor, mas ela tem sentido. Ela tem um sentido, não são palavras jogadas ao vento. Então, ser o sal da terra é isso aqui. Quando ele diz, se o sal perdeu o sabor, quer dizer, se o que você está fazendo perdeu o sentido, se o que você perdeu o sentido, então como você vai continuar fazendo? Se falar de Jesus perdeu o sentido, são só palavras jogadas ao vento, então como você vai restaurar isso aí? Então, o primeiro é isso. O segundo, você foi chamado, conheceu Jesus, para poder ajudar a outras pessoas a se libertarem da escravidão, da religião, da escravidão, do engano, da idolatria, libertar as pessoas do sofrimento que elas estão passando, das tristezas que elas estão enfrentando. A verdade liberta.
Então, sim, ele foi chamado para que nós, sejamos o sal da terra, para levar a salvação a todos, através da palavra de Deus. E lembra que eu falei agora há pouco que o sal desidrata a carne, quer dizer, ela resseca, vira uma carne seca, não é? Ele desidrata a carne. O que acontece quando você come uma comida muito salgada? Isso acontece quando a gente vai no restaurante, você vai numa churrascaria, e geralmente eles fazem o churrasco, colocam bastante sal, salitre, colocam bastante sal na carne que você está consumindo. Sabe para quê? Para desidratar você. E aí, digamos que você pagou, você vai na churrascaria e diz assim, olha, tá barato. Tá barato, rodízio R$50, rodízio R$30, olha, tá barato. Aí, só que você não percebe que você está comendo aquela carne, está desidratando com o sal excessivo que tem nela, está ficando com muita sede, e aí você vai consumir em quê? Bebida. Então aí você vai pedir uma coca, aí depois vai pedir uma outra latinha, e vai pedir uma água de coco. Vai continuar com sede, porque coca e refrigerante não mata a sede. Não mata a sede, mas a sensação, né, de que está se refrescando e tal, e a pessoa vai comprando, vai consumindo. Então quando vai ver, de 30, a conta foi para 100. Porque o sal, ele causa sede. Sede. Quer dizer que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está nos incumbindo de provocarmos com as nossas ações, o nosso comportamento, o nosso olhar, a nossa palavra, sede nas pessoas de terem o que a gente tem. Sede de receber a verdade que a gente recebeu. Então, cada um tem que olhar para dentro de si e pensar: a forma como eu tenho conduzido a minha vida, ela tem provocado sede nas pessoas que me veem de ser como eu sou, de seguir o Deus que eu sigo, de ter o espírito que eu tenho, de ir à igreja que eu frequento? O meu comportamento tem provocado nas pessoas esta sede? Eu realmente tenho sido o sal da terra? Eu tenho provocado essa sede nas pessoas? E não precisa ir muito longe. Na sua casa, pai, mãe. A forma como você lida com seus filhos, você tem provocado neles a sede de crescerem e ser como você é? Ou será que o seu filho, ele já está louco para crescer e sair de casa para fazer o que ele quer? De repente a sua filha, ela diz assim, eu não vou casar. Eu não quero me casar. Por que não? Porque o casamento dos meus pais é horrível. E ela não quer se casar. Imagina isso. Então, se o seu casamento, o seu comportamento, a forma como você conduz a tua vida espiritual não provoca sede nas pessoas, mas pelo contrário, provoca aversão. Aversão. A pessoa olha o crente, como ele se comporta, o crente ele julga os outros, ele condena as pessoas, ele tem um olhar de condenação, porque ele tem na cabeça dele a mesma mentalidade que outras religiões mais radicais, de que as pessoas que não são da igreja dele, ou não são da religião dele, são infiéis, são ímpios e vão todos para o inferno. Então ele julga a prostituta, ele julga o gay, ele julga o vizinho. Tem aquele olhar altivo, aquele olhar como se as pessoas
tivessem um mal nelas, e o crente, aquele crente, ele é muito santo, ele é muito sagrado. Você não entende que isso afasta as pessoas de você? Porque esse não foi o comportamento de Jesus? Que Jesus tocava em pessoas que todo mundo chamava de imundas. Imundas. Ele tocava em leprosos, que todo mundo chamava de imundos. Ele sentava com pecadores. E ele era criticado pela casta religiosa por sentar, comer, compartilhar um jantar com pecadores. Não porque ele queria pecar, mas porque ele queria influenciar, porque Jesus é a luz. É a luz. E aqueles pecadores estavam nas trevas, então ele veio como luz para eles, para que eles saíssem do pecado. Ele não se sentava com os pecadores para julgá-los, mas para ajudá-los a ver o que eles estavam fazendo. E muitos deles se convertiam, como foi o caso de Mateus, que era um publicano cobrador de impostos, era um homem injusto, porque ele praticava injustiça por causa da sua profissão, de extorquir as pessoas nos impostos, mas ele se converteu e ele não foi julgado por Jesus, ele foi recebido, ele foi aceito, ele se arrependeu. E depois de se arrepender, ele fez um jantar em casa em que ele convidou vários publicanos e cobradores de impostos que eram seus amigos e convidou Jesus para que os seus amigos que eram pecadores ouvissem o que ele ouviu. Então Mateus, ele se tornou o sal da terra. A sua mudança de vida fez com que os outros tivessem a sede de ouvir as palavras que o libertaram, que mudaram a sua vida. Isso aconteceu com Zaqueu. Quando ele recebeu a palavra, ele disse: Senhor, eu me arrependo. E o Zaqueu era um cobrador de impostos igual Mateus, só que ele era pior ainda que Mateus. Então o Zaqueu, ele disse: Senhor, eu vou devolver. E 4 vezes mais, eu vou doar metade dos meus bens para os pobres e tudo que eu tirei dos outros injustamente eu vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, a palavra que ele ouviu provocou-lhe uma sede. Sede de mudança. Sede de ser diferente. Então, quando nós somos chamados para sermos o sal da terra, é isso que Deus espera de nós. Não para afastar as pessoas, mas para aproximá-los, para fazer que elas tenham desejo de servir o Deus que nós servimos, de andar na presença do Deus que nós andamos, de buscar a justiça que nós buscamos, de ter uma vida correta, uma vida digna, uma vida honesta, uma vida cristã. É isso que tem que acontecer. Então, o sal da terra é isso. Você entendeu? É você dar sentido ao mundo, que as suas palavras em Jesus tenham sentido, que você leve a salvação aos perdidos e que o seu comportamento, a sua atitude, a sua vida provoquem sede nas outras pessoas, começando da sua casa. Seus filhos, seu marido, sua mulher, sua nora, sua sogra, seu sogro, os seus cunhados, a sua família, de serem como você é. E não afastá-las. E não afastá-las. Se você percebe que você é uma cristã e não tem sido esse sal da terra, bom, nós queremos orar por você. E você precisa refletir nisso. E começar a observar mais. Que muitas vezes nós temos o costume, o mau costume, de olhar para o comportamento dos outros e julgar, e nós passamos pano para o nosso mau comportamento. Então, nós temos que olhar para dentro de nós
Até o apóstolo Paulo, quando falava da Santa Ceia, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Então nós temos que olhar para nós. Nós, como igreja, temos que olhar para nós, temos que olhar para o trabalho da igreja, para a obra da igreja. Nós temos que olhar sim. Eu vejo, muitas vezes, pastores famosos criticando artistas, criticando cantores, criticando homossexuais, criticando a prostituição, criticando isso, criticando aquilo, sendo que, se você é crente, você não tem lugar de fala no meio do prostituto, no meio do gay. Você não é gay, você não tem lugar de fala para criticar eles. Quem vai criticar eles é alguém que saiu do meio deles, não é você. Agora, a pessoa, ela fica falando, criticando os de fora, e sendo que nós, que somos cristãos e somos de Deus, nós temos lugar de fala dentro da igreja. Então, sim, nós temos que criticar o mau comportamento de muitas igrejas, muitos líderes religiosos, muitos pregadores do evangelho que estão mentindo, enganando as pessoas. Muitos profetinhas musculosos, de calcinha apertada, que ficam nos altares juntando multidões, e meninas que ficam sonhando com serem namoradas daquele profeta. Hoje, o evangelho virou um comércio, virou uma bagunça. Qualquer moleque que não tem um mínimo de conhecimento e nem vida com Deus vê no evangelho, nos ignorantes da Bíblia, nos ignorantes do evangelho, uma fonte de riqueza. Então, sim, nós temos que falar do que acontece no nosso meio. Não é no meio do mundo, no meio do que os outros fazem, não. É no nosso meio. Na própria igreja evangélica. Nos abusos autoritários de líderes religiosos. Na escravidão religiosa que incutem nas pessoas, a maldade que fazem, as injustiças que fazem com as pessoas dentro das igrejas, e a pessoa não pode reagir, porque o pastor é a autoridade suprema. E falar do pastor é como falar de Deus. Mentira! Todos nós temos que ter um senso crítico, sim. E se nós vemos uma coisa errada, nós temos que condenar. Não é condenar o de fora, não. É condenar dentro. Condenar o de dentro, dentro da casa. Para que dentro da nossa casa não aconteçam coisas que acontecem no mundo. Então, se um pastor quer prostituir, quer usar droga, se ele quer enganar as pessoas, então deixa de ser pastor e vai para o mundo, vai ser mundano. Porque tem mais a ver com aquilo. Ah, o pastor ele quer ficar rico, então deixe de ser pastor e vai abrir uma empresa, vai trabalhar, vai ralar como quem o empresário lá fora rala, paga imposto pra caramba e vai lutar para ficar rico. Mas não é justo querer ficar rico às custas do pobre, à custa do necessitado. Desvirtuar a oferta, o dízimo das pessoas, que tem uma função muito clara, que é a manutenção da obra de Deus. Então, muitas vezes, você frequenta uma igreja toda cacarecada. A igreja rica, a igreja abundante em multidões e doações, e você vai numa igreja do seu bairro toda cacarecada. Mas vai ver a casa do líder religioso, é um castelo. E aí ele tem mansão nos Estados Unidos, ele tem mansão aqui, tem mansão na França, ele tem um castelo, tem uma fazenda, ele tem isso, ele tem aquilo, e a igreja dele toda cacarecada. E as pessoas nem sequer pensam, nem sequer raciocinam no que está acontecendo. Então, sim, nós temos que falar do que está no nosso meio, porque estes não estão sendo o sal da terra. E por causa do comportamento desses líderes religiosos, em lugar das pessoas que estão no mundo terem sede de serem mulheres de Deus, homens de Deus, cristãos, cristãs, essas pessoas estão tendo aversão à igreja, ojeriza, estão pegando ranço. Então aí a gente vê exemplo, teve um exemplo de uma artista
que ela participou de um reality show, aí ela se converteu na igreja, entregou a vida para Jesus, estava sentindo uma missionária com um sonho de até ser mandada para a África para pregar o evangelho e tal, mudou as suas roupas, suas vestimentas e tudo. E alguma coisa aconteceu que a pessoa que foi alcançada por Jesus, essa salvação foi destruída pelos homens. Pessoa nova convertida, não está ainda alicerçada, ainda não está amadurecida, e os homens estragam. E aí, essa pessoa, ela voltou para a prostituição. Essa pessoa voltou para a prostituição, toda revoltada, fala mal da igreja de onde ela saiu, em termos, né, do tratamento que ela recebeu, das pessoas, quer dizer, dos homens, não de Deus, dos líderes religiosos. Mas o fato é que a pessoa, muita gente pode julgar e condenar e falar, não, mas a safadeza nunca saiu da pessoa. Não, a pessoa é nova convertida. Um novo convertido, ele não tem maturidade, ele não está preparado para determinadas cobranças, para determinadas exigências, ele não está preparado para algumas coisas, para ouvir determinadas coisas, para ser tratado de determinadas coração, coisas. Assim, né, igual criança, né? Se você pedir tudo, a pessoa dá tudo, fica sem nada, vai morar na rua, vira até mendigo, um exemplo, né? O coração Porque puro. o coração puro, né? Se tudo você acha, não, Jesus vai me dar, Jesus vai fazer, Jesus é uma fé genuína, é uma criança mesmo, né? E a pessoa acaba enganada. Então tem que ser bem estruturada, né? Tudo que ela for fazer tem que ser uma coisa bem consciente. Não, isso não é melhor você não fazer assim, espera. Tem que ser com muita coerência, senão a pessoa depois vai, quando ela tiver, ela vai ver que foi um abuso, né? Quando ela estiver num ponto assim de que ela deu tudo, ficou sem nada, ela fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu tô perdendo tudo, né? Então aí ela precisa ser bem condicionada, né? E até mesmo se a gente vai estudar psicologia, se a gente vai, isso que é uma análise bacana que a gente tem que ter, a gente vê que isso não é racional, não é legal. Então, os servos de Deus, eles precisam ter isso para condicionar bem as pessoas, até porque nós recebemos as pessoas onde às vezes a sua forma, né, pelos problemas que elas tiveram, a sua parte psíquica é comprometida, não que ela é uma doente, né? Mas então a gente tem que ter o cuidado para que ela tenha o tratamento correto, senão ela tem aí a mente dela, a gente já atendeu até pessoas assim na igreja, que queria dar tudo, a gente queria vender tudo, dar geladeira, aí a gente tem que falar assim, não, calma, não é assim que funciona, não é o seu sacrifício, não é você vender tudo e ficar sem nada. E a gente ajudava as pessoas a ter uma fé correta, né? Uma fé que não vai prejudicar e destruir sua própria vida. Uma fé consciente, porque a fé ela não pode ser livre de consciência. Uma fé inconsciente é o mesmo que um fanatismo. É um estado de loucura, né? É um estado de loucura, um fanatismo. Então é muito fácil guiar mal, ensinar errado uma pessoa que está dando seus primeiros passos na fé. Então, esse é um exemplo, e tem fartos anúncios na internet, vídeos da pessoa falando coisas e tudo, que a pessoa voltou para a vida de prostituição, para a vida de antes. Isso é muito triste, pessoal. Isso é muito triste, porque Jesus faz uma obra redentora e o ser humano, o homem que tem que ser o sal da terra, ele não consegue nem transmitir, dar sentido para aquilo que a pessoa está fazendo, porque a pessoa perdeu totalmente o sentido daquilo, não consegue levar salvação para a pessoa e mais, em lugar de fazer a pessoa ter sede de ser como eles são, a pessoa pega ranço. É disso que se trata, que a gente está falando aqui. Então, abre o teu olho para não ser enganado. O nosso trabalho é esse, é trazer a verdade para as pessoas, não é ficar de lero-lero, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é lindo, não sei o quê, que nem esses pastorzinho coach forçado, que fica de riso forçado com as pessoas. Não, a gente não está aqui para isso não, a gente está aqui para trazer as coisas como elas são. Por isso que a igreja que a gente fundou chama-se Igreja Real. Igreja Real. A gente tem esse objetivo de trazer a verdade. Então, abre os teus olhos, começa a olhar para a sua vida, seu comportamento, aquilo que precisa mudar, aquilo que você já foi alertado até por Deus ou por alguém que Deus enviou, dizendo, olha, muda isso, para de ser assim. Então,
comece a refletir e mudar as suas atitudes para realmente se tornar o sal da terra. Senão você está tirando o teu filho da igreja, da presença de Deus, você está tirando tua filha da presença de Deus, você está afastando pessoas que o seu trabalho era aproximá-las e você as está afastando. Isso é ruim para você, porque no final você não vai ter nem a sua família do seu lado. E se você acha que a igreja é a tua família, uma hora alguém vai fazer uma coisa com você na igreja e você não vai querer mais ir lá. E aí você não vai ter mais nada. Então, tem que parar e tem que pensar. Tá bom? Nós vamos orar, pedir para a pastora fazer essa oração por você. Que quer, você que diz assim, olha, eu quero sim ser o sal da terra. Eu quero ser o sal da terra, eu quero levar salvação, eu quero ajudar quem precisa, eu quero que o meu comportamento mostre que eu sou uma pessoa de Deus, que as pessoas queiram aquilo que eu tenho. Queiram sentir o que eu sinto, viver o que eu vivo, ter a vida que eu tenho, tá bom? Então, feche os seus olhos agora e abra o seu coração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença. Quero pedir por todos aqueles que estão aqui conosco, que o Espírito Santo venha convencer e trazer o verdadeiro entendimento da Tua palavra. Que haja, meu Deus, nessa manhã, conversão, transformação, libertação. Essa pessoa, meu Deus, que andava perdida, confusa, com dúvidas, que o Senhor venha esclarecê-la através da Tua palavra. Da maturidade, da força, espiritualidade. Nós sabemos que os dias, meu Deus, não têm sido fáceis. Os problemas familiares, os problemas as doenças, as perdas. O teu povo tem vivido dias muito difíceis. Então, se tornar o sal dessa terra é fundamental. Se espiritualizar, entender que não é a vida, não é só aqui, é o que continua. E claro, meu Deus, em lugar da dor, que muitas vezes há choro, então, através do conhecimento, daquilo que o Senhor nos trouxe, direito da salvação, de ser o exemplo de Cristo, vamos ter a felicidade completa. Mas tudo isso, meu Pai, não é fácil, não é simples de fazer, não é de um dia para o outro. Há um exercício, uma fé plantada, uma fé verdadeira, genuína, que leva verdadeiramente à salvação. O evangelho verdadeiro, para ser brotado, plantado, ele custa. Porque hoje a mentira, as bênçãos rápidas, os enganos, os falsos profetas estão aí, levando uma vida de mentira, levando pessoas ao inferno. Mas nós não estamos aqui brincando com a verdade. Estamos aqui vivendo verdadeiramente a Tua palavra, ensinando os Teus preceitos. Isso custa, porque estamos vivendo assim como o Senhor naquelas épocas, né, que tinha dificuldade, mas nós sabemos que estamos no caminho certo e não vamos negociar a nossa fé. Não vamos negociar a Tua palavra, porque eu seria punida. E eu não quero ser punida. Eu não quero perder o direito da minha salvação. Eu não quero prestar contas com o Senhor por algo errado, ou por eu conhecer, ter essa noção da verdade e não passar para o Teu povo. E que da mesma forma, as pessoas que estão recebendo esse entendimento, que elas vivam isso dentro das suas casas, que vivam isso dentro das suas famílias. O evangelho genuíno, sem hipocrisia, sem religiosidade, sem crítica, sem julgamento. Viver verdadeiramente o que o Senhor nos ensinou. E esse é o evangelho de verdade, o evangelho de amor, da disciplina, mas sim da pura verdade e realidade. Queremos que muitas Tuas bênçãos, Senhor, mas acima de tudo, a nossa salvação. Então prospera assim essa pessoa que está aí num momento difícil. Não é fácil, nós estamos aqui conformados com esse mundo. Não, prospera, Senhor. Cura. Sabe, a pessoa que está doente, que está lutando por um tratamento, dá a cura. Restaura esse casamento, esse problema com esse homem, com essa mulher.
Restaura esse casamento, essa filha, essa moça que tem aí dificuldades de encontrar um homem de Deus. Ela tenta se relacionar, mas os homens estão diferentes nesse mundo, não querem nada sério. Então prepara a pessoa certa para ela, porque ela também é ser humana, ela precisa ser amada. Então, meu Deus, abençoa a vida sentimental e restaura. Cuida dessa criança que muitas vezes sofre bullying, dá aos pais a sabedoria para lidar, para orientar, para não deixar que esse filho sofra, dá aos pais sabedoria para criar os seus filhos com paciência, com amor, com dignidade, com a verdade. E cuida a todos nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos na certeza da resposta. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém, gente? Bom, então espero que a mensagem trazida ela tenha surtido efeito no seu coração. Se você quiser, ouça de novo. O vídeo vai ficar aqui disponível para vocês. Então você pode ouvir, compartilha essa palavra com seus irmãos, nos grupos de WhatsApp, compartilha no Messenger do Facebook, do Instagram, no direct do Instagram, compartilha esse vídeo para chegar a muitas pessoas essa palavra. Importante agora, eu quero convidar você que nos acompanha no nosso culto, que tem nos acompanhado, e ainda não é um anjo patrocinador da obra de Deus. A gente falou hoje da importância de ser um patrocinador da obra e que Deus realmente abençoa. Então, torne-se um anjo patrocinador. A gente está deixando aqui no rodapé, como também na descrição, a agência, a conta do Banco Bradesco, onde você pode exercitar a sua fé, o seu amor, a sua gratidão, através da sua oferta. Por exemplo, agora a gente está terminando o nosso culto. Imagina que você assistiu o culto na igreja. E aí o pastor, ele diz assim, bom, agora é o momento da oferta. Você que pode, vem aqui na frente que eu vou te abençoar. Nós vamos terminar esse culto abençoando os ofertantes, os dizimistas, os anjos patrocinadores dessa obra. Nós vamos enviar uma bênção para você agora, tá? Então, se você puder, finalizando aqui esse culto, e tem condições, ainda que você já tenha feito uma oferta e tudo, mas hoje, domingo, agora, se você tem condições de enviar uma oferta aí nessa chave Pix do Banco Bradesco, envia agora. Se você tem condições de fazer uma oferta de R$100 ou mais, de R$50 ou mais, de R$30 ou mais, faça ainda hoje a sua oferta. Mande o comprovante pelo WhatsApp. Mande também o seu pedido. Eu não sei o WhatsApp de vocês. Está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, clica aqui, manda o comprovante e manda o seu nome, manda um pedido e nós vamos enviar uma bênção para você. Pode ter certeza disso, as portas se abrirão na sua vida. Tá bom, gente? Então, vamos terminando aqui. Que Deus abençoe e abra todas as portas e prospere todos os ofertantes e dizimistas dessa obra. Que haja trabalho, que haja oportunidades, que haja, meu Deus, prosperidade, bênção em tudo que eles tocarem a sua mão. Em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, Deus abençoe vocês. Isso, fique com Deus, que a sua semana seja maravilhosa. Curte o seu domingo, aproveita. Se você vai trabalhar, Deus te abençoe. Mas que aproveite os seus dias em nome de Jesus. Não esquece de deixar, curtida, curte aí, compartilha e deixa o seu comentário, né, que é bacana. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para nunca perder um vídeo nosso. Fique com Deus, hein? Fica na fé.